Fala galera, beleza? Tô aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje eu vou falar de um anime que também está em lançamento nessa temporada. O nome é Val X Love. E a história é sobre um protagonista que, diferente da maioria dos protagonistas, esse aí é feio. Bom, pelo menos todo mundo do anime acha ele feio. Mas eu não acho. Ele quer dizer, ele é um pouco feio, mas não é tanto assim. Não é exagerado igual as pessoas no anime acham que ele é. Tipo, no anime mesmo, os personagens do anime acham que ele é um demônio, tipo um monstro mesmo. Mas quando você olha ele direito, ele não parece ser feio, ele não é lá grande coisa assim de feiura. Mas todo mundo do anime acha ele horrível, um monstro, chamam ele até de demônio. E nesse primeiro episódio, tá todo mundo lá na escola discutindo qual das garotas da escola é a mais bonita. São três garotas lá que está sendo debatido qual é a mais bonita, e eu só vou falar de duas aqui que são as mais importantes, que é a Natsuki e a Itsuyo, que é as que mais tem destaque no primeiro episódio. Tem outra lá que é uma cantora que eu esqueci o nome agora. Ela tem cabelo rosa. Bom, tá todo mundo discutindo lá, os malucos, o moleque velho lá, discutindo qual é a mais bonita, esses gado do caralho. Aí eles ficam lá dizendo qual é a mais bonita, eles vão votar na qual é a mais bonita, porque vai ter um concurso lá na escola, um concurso de beleza, e eles estão lá discutindo igual uns mané, e aí do nada o protagonista se levanta da cadeira dele, parecendo um demônio, fica saindo até uma aura do corpo dele. Os dois moleques que estão discutindo lá já começam a ficar com medo e começam a chorar. E aí o Takuma, que é o nome dele, se aproxima dos dois moleques, eles começam a chorar e pedir desculpa. Um vai e pede desculpa, né? E aí o protagonista vai e diz, eu não me importo. Só que nessa hora, mano, o maluco fica com tanto medo que ele vai e pula da janela. Ele simplesmente pula pra trás e bate com as costas no vidro da janela e cai lá embaixo. É interessante que os caras ficam até dizendo que tem uma ambulância lá já de preparo para receber os alunos. Porque parece que isso acontece quase todos os dias. Todo mundo tem tanto medo do protagonista que tem uns que pulam da janela com medo quando ele se aproxima. E aí é engraçado que o protagonista só se levanta, né? Aí vai em direção à saída. E nesse mesmo instante chega um professor lá perguntando qual era o motivo daquela bagunça. E ele vai e se assusta com o protagonista que tá lá em pé, né? E ele vai dizer, então acho que foi um mal entendido, né? E ele vai sair correndo. E o protagonista sai andando de boa. É interessante que quando ele sai andando, o chão vai estrondando. É como se fosse um efeito lá que as pessoas veem. Mas na verdade ele não anda estrondando o chão, fazendo aqueles terremotos. É só uma forma que os outros personagens vão e vê ele. Aí ele vai embora e a menina que tem o cabelo loiro, que é sempre difícil de falar o nome dela, a Natsuki, ela fica olhando pro protagonista, né? Só que ela não diz nada. Aí depois aparece a outra garota, que é a Itsuyo, ela tá conversando com um colega dela, que ela faz parte do conselho estudantil. Aí ela tava com o assistente dela. E aí ela fica olhando pro protagonista e rola uma conversinha lá dela com o menino, o cabinho já fica apaixonado por ela. E ele diz que vai votar ela no concurso da escola. E o protagonista vai embora. Depois mostra ele sentado num banco de praça, né? Falando que ele não é um demônio, ele não é um monstro igual todo mundo fala. E ele dizendo que as pessoas só se assustam com ele. E aí começa a contar que desde pequeno todo mundo sempre teve medo dele. As crianças tinham medo dele porque ele agia de uma forma intimidadora. Mas não é porque ele queria ser mal, é porque essa é a personalidade dele. E aí depois de tanto ser rejeitado pelas pessoas, ele começa a desenvolver uma fobia de pessoas, né? E ele vive isolado no canto dele, ele não fala com ninguém. Aí ele vai e fica falando que não precisa de pessoas, ele não precisa de amigos, só o que ele precisa é estudar. É interessante que ele fica lá olhando o livro de estudos dele e ele começa a sair uma aura demoníaca do corpo dele. E ele fica lá dando umas risadas dizendo que certas coisas estão certas, porque aquele livro lá tem umas perguntas e respostas. E aí ele vai e responde mentalmente e depois olha se a resposta está certa. E ele fica lá dizendo, eu acertei essa, eu acertei essa. E aí tem um casal que fica olhando pra ele, velho, e os dois ficam com medo e ficam se perguntando se deveriam chamar a polícia. E aí o homem vai e diz, não tem por que chamar a polícia porque ele só tá sentado lendo o livro dele. Só que o protagonista vai dar uma risada lá por causa de uma resposta e os dois se assustam e saem correndo. Só que quando eles saem correndo, eles metem um grito e o protagonista se assusta com o grito deles. É interessante porque um se assusta com o outro. Aí depois eles ficam lá longe, né, ligando pra polícia dizendo, alô, é da polícia, tem um demônio aqui super empolgado lendo o livro de feitiçaria dele. Aí depois o protagonista vai embora pra casa, né? E ele vai dizendo, eu não preciso de amigos. Essa casa aqui foi tudo que os meus pais deixaram, uma casa gigante. E aí ele diz que não se importa em ficar sozinho. Só que na hora que ele abre uma porta lá, tem três garotas se trocando. Que são as três garotas que eu falei agora, a Natsuki, a Itsuyo e a outra lá que tem um cabelo rosa e ela é uma cantora. Aí elas se assustam, rola um pequeno momento lá meio clichêzinho, né? Com eles vendo elas nuas. Aí depois ele recebe um negócio no meio da testa e cai no chão. A Natsuki é quem arremessa na cabeça dele. Depois ele tenta fugir dali, só que a outra garota, que é a Itsuyo, vai e pega ele e começa a encostar os seios nele. É aquele momento clichê desnecessário, aquele eixo desnecessário. Eu odeio o eixo desnecessário, isso não devia acontecer. Mano, isso aí é só um zoeiro. Eu não me importo com o eixo, pra mim tanto faz como tanto fez. Só que nesse anime eu não tô tão interessado em eixo. Eu só quero ver como é que vai ser o desenvolvimento do protagonista.
Aí depois ele acaba indo embora, né? Ele vai pro quarto dele. Aí ele fica gritando no quarto dizendo que a casa dele tinha sido invadida por mulheres e que ele ia chamar a polícia para tirar elas de lá. Só que aparece uma outra garota nas costas dele, né, e pergunta se ele quer que elas vão embora. Ela fica fazendo uma chantagem emocional com ele para ele não mandar elas embora e aí ele vai e diz que elas não precisam ir embora. E é interessante que ele fica dizendo, essas garotas não têm medo de mim? Porque uma vai e abraça ele, né? Ele fica perguntando lá por que elas não têm medo dele. E ele também fica com raiva porque agora ele não tem mais tempo para estudar direito, porque elas sempre ficam atrapalhando ele. Aí depois aquela garota lá de cabelo loiro vai e começa a tentar ensinar ele. Ela começa a estudar mais ele, só que não dá certo, porque ele fica totalmente tenso. É interessante que ela pergunta para ele se ele tem raiva de estudar com ela. E aí ele vai e diz, sim, por favor, vá embora e me deixe estudar sozinho. Mano, é muito engraçado, só que aí ela fica com raiva, manda ele calar a boca e continuar os estudos. E aí eles continuam estudando e ele dizendo que tá super tenso, que ele não consegue se concentrar direito. Aí nesse momento ele bate com o cotovelo na borracha dele, ela cai embaixo da mesa e surpreendentemente a borracha cai logo entre as pernas da garota. E aí ele fica se perguntando por que aquilo foi cair logo ali. Pô, mano, é clichê, né? Pelo amor de Deus. Aí ele vai e tenta pegar a borracha, só que ela vai e percebe e arrebenta um soco na cara dele. Ele voa longe e depois fica tentando explicar que ele só tava querendo pegar a borracha dele. Aí aparece a garota de cabelo curto, né? E ela diz pra eles descansarem um pouco. E aí a cena já é cortada pra eles andando na rua de mãos dadas. E mano, essa parte eu achei muito legal, velho. Não sei porquê que eu gostei demais dessa cena. Nessa primeira cena já fica parecendo que eles são um casal, que eles são namorados, velho. Eu achei muito legal essa parte, velho. Principalmente essa cena aqui, eu vou deixar em formato de foto por um tempinho. E mano, a garota tá com o cabelo solto e o protagonista, assim, olhando desse ângulo, ele não parece feio, velho. Você olhando assim, ele parece ser um cara bonito. É interessante que uma das coisas que tornam ele ainda mais feio perante os olhos das pessoas é essa cicatriz que ele tem do lado do rosto. E essa cicatriz tem uma explicação pra ela. Bom, eles estão andando lá, e aí a garota vai e comenta que todo mundo da escola tem medo dele, e ela diz por que ele não explica para as pessoas que ele não é um demônio, que ele não é um monstro. Só que aí ele vai e diz que não daria certo porque o rosto dele é assustador e o corpo dele é grande e todo mundo tem medo dele. Então ele não se importa muito em fazer nada a respeito disso. E depois a garota comenta que aquele lugar ali onde eles estão é o mesmo lugar onde ele salvou ela há um tempo atrás. E ele vai e confirma. E depois ela vai e diz que naquele momento, há um tempo atrás, ele era muito legal, mas agora ela não acha ele mais tão legal quanto antes. Aí eles estão andando lá e do nada aparece um bicho lá, um demônio, pelo um portal, o bicho aparece e começa a atacar tudo, as pessoas ficam assustadas. E aí depois uma barreira envolve o monstro junto com os dois personagens, e as outras pessoas não conseguem mais ver o monstro. E aí a garota tá lá segurando a mão do protagonista, e ela diz que não pode soltar a mão dele, porque o poder dela vai diminuir. Até porque o poder dela vem do amor. Então se ela soltar a mão dele, o poder dela vai diminuir. E aí ela comenta que ao invés de soltar a mão dele, ela devia fazer alguma coisa que aumentasse ainda mais o poder dela. E ela até fica vermelha com aquilo. Só que o protagonista vai ficar com medo e diz que eles deviam fugir dali. E ela não acredita no que ele acabou de dizer. Então ela vai e diz que se ele estiver com medo, ele devia fugir. E aí ele vai e diz, está bem, eu vou fugir. Ele não recusa nem por um segundo. Ela vai sair correndo com raiva, ela diz que tem raiva dele agora. Aí na hora que ela vai correndo, um pedaço de um prédio vai cair em cima dela. Só que nesse mesmo instante o protagonista corre para proteger ela. E aí mostra a cena, que é uma cena que eu achei muito legal, velho. Sinceramente eu gostei muito, porque o protagonista, apesar de ser medroso, no momento certo ele age com coragem. E aí ele foi e protegeu ela. Ele colocou o corpo dele na frente dela para poder proteger dos escombros do prédio. E nesse momento mostra um pedaço de ferro nas costas dele. E ela fica perguntando por que ele fez isso, porque ele protegeu ela. E aí ele fica com aquele monólogo na mente dele, dizendo que ele não precisa das pessoas, que nada de bom vem de interagir com as pessoas. Mas mesmo assim ele vai e diz que o corpo dele se moveu por vontade própria. E ela vai e fica surpresa com aquilo, os olhos dela ficam brilhando. E ela vai e diz que realmente ele é o tipo de pessoa que protege os outros. E aí rola o flashback, que é um flashback que eu também gostei muito. Que é simplesmente ela deitada no chão e ele na frente dela, protegendo ela com os braços abertos. E nessa cena ele ficou muito legal, eu achei muito interessante. A forma como ele fica sério e com os dentes dele, que os dentes dele é pontudo, ele fica muito massa nessa parte. E é interessante que nessa cena aí, você vê que o rosto dele ainda não tá com aquela cicatriz. Daí o flashback acaba e ela já tá lá tirando a roupa e o protagonista fica se perguntando o que tá acontecendo. E rola mais um eixezinho aí, onde ela senta no colo dele e pega na mão dele e bota nos seios dela. E ela diz pra ele ser gentil, que aquela era a primeira vez dela. E nesse instante ela vai e beija ele e o poder dela aumenta incrivelmente, ela fica muito mais poderosa. Ela até ganha uma roupa lá do nada. E em poucos segundos ela derrota o monstro que estava atacando eles.
Depois mostra ela deitada ao lado do protagonista, ela tá dormindo. E o protagonista vai ficar assustado com aquilo, ele deita ela no chão e cobre ela com a roupa dele. Depois ele fica se lembrando do que aconteceu no passado. E aí mostra o rosto dele melado de sangue, ou seja, aquela cicatriz que ele tem. As pessoas têm mais raiva dele ainda, mais medo dele, por causa daquela cicatriz. E aquela cicatriz só surgiu porque ele protegeu ela. E aí ele se lembra da conversa que ele teve com uma pessoa que fica falando com ele através de uma luzinha que fica brilhando lá, flutuando. E essa pessoa comenta que ele é Odin, que ele é o deus nórdico. E que aquelas garotas ali são as filhas dele, e elas são valquírias, são deusas. E o poder delas surge do amor, ou seja, quanto mais apaixonadas elas estiverem, mais o poder delas vai subir. E aí ele diz que precisa da ajuda dele, que precisa que ele faça elas se apaixonarem por ele. Que ele precisa que o protagonista seja o amante delas para que elas fiquem poderosas. Para que assim elas sejam capazes de enfrentar as forças malignas que vão aparecer ali. Porque vai aparecer vários demônios e criaturas lá e eles têm que derrotar. E eles só vão conseguir fazer isso se elas ficarem mais poderosas. E é interessante essa parte porque entre todos os garotos do mundo, Odin, o deus nórdico, escolheu o protagonista para ser o amante delas. Eu acho que é porque, apesar dele ser feio, Odin sabe que o coração dele é mais puro e mais sincero do que todo mundo que existe naquele mundo, do que todas as pessoas, todos os homens ali. E foi por isso que ele escolheu o protagonista. E também é mostrado todas as garotas que existem ali. E se você prestar atenção, todas elas têm um sistema de nível. Elas seguem um sistema de níveis, igual aos jogos. Cada uma está num nível diferente, só que elas estão sempre no nível bem baixo. Tem uma lá no nível 2, outra no nível 3, outra no nível 1 parece. E por aí vai, outra no nível 6. E a garota que o protagonista acabou de beijar, a loirinha lá, é a que é mais poderosa até o momento, porque ela foi a única que beijou o protagonista. E ela já está no nível 20. E nesse instante o episódio acaba. E mano, o que eu mais tô querendo ver no anime não é nem esse eixo aí que tá rolando. E que eu sei que vai ter muito eixo. Não vai ser um eixo tão forçado, mas eu sei que vai ter. E eu não tô nem aí pra eixo. O que eu quero ver é como vai ser o desenvolvimento do protagonista. Porque todo mundo tem raiva dele, todo mundo tem medo dele. E aí eu fico perguntando se uma hora as pessoas vão começar a aceitar ele. Claro, eu não me importo se vão aceitar ou não, isso aí pra mim pouco importa. Mas o que eu quero ver é como vai ser o desenvolvimento dele, se ele vai deixar de ser tão medroso assim e se ele vai buscar o reconhecimento das pessoas. Claro, eu também tô querendo ver o desenvolvimento dele com as garotas e eu quero ver como é que vai ser isso. E por fim, eu acho que o final desse anime vai ser em aberto, né? Ele não vai ficar especificamente com ninguém. Se ele for ficar, vai ser logo com todas de uma vez. Mas quem sabe se ele não vai ficar com uma dessas garotas aí em específico. Se for, vai ser essa daí, né? Vai ser a loirinha. Dentre todas as 9, ele vai escolher ficar com ela. Mas eu acho que o final vai ser em aberto. E de novo, o protagonista é tratado como um monstro. Mas ele não é, mano. Ele não é tão feio assim. Ele é um pouco feio. Mas não é essa coisa assim gigantesca de dizer, nossa, ele é um monstro. Bom, pelo menos isso é o que eu acho. Eu não tenho mais nada o que falar, não tem muita teoria para se criar quanto a esse anime. Obrigado para quem assistiu, valeu. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, compartilha com alguém, diz, ô desgraça, assiste esse vídeo aí, mano. Então se tu não quer assistir, pelo menos deixa um like lá e se inscreve. Bom, mas isso você faz se você quiser. Obrigado para quem assistiu, valeu e até a próxima.